Foi Braulio Oliveira. A gente gravou uma entrevista antes que ninguém vai ver porque ela foi apagada do celular por uma força sobrenatural. Sim. E essa é a conversa Zerofônicas. Vamos fazer tudo ao contrário então. Vamos. Perfeito? Então vamos começar cantando Chico Buarque. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi muito então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Essa canção surgiu porque na entrevista que foi apagada, vamos se referir à entrevista apagada, né? Que ficou invisível. Eu comentei sobre o Zé Celso e sobre os seus ancestrais. Então fala um pouco sobre os seus ancestrais. Tem uma coisa assim no Zé Celso, pra mim, que é um dos meus ancestrais, que é essa possibilidade de criar magia, assim, é um mago, um mágico, assim. Mas tem algo no meu nome, que são as crianças desaparecidas, as crianças que foram encontradas no mês de fevereiro, e aí vem fevereiro como uma homenagem a quem desapareceu, a quem sumiu, a quem se perdeu no tempo, mas também a quem foi encontrado, embora tenha nascido em setembro. E febrero que tem febre e tem raro, é isso. E fiquei pensando também que tem algo de raiva, né? Meio raivoso, assim, né? E eu sou uma pessoa que não lida muito bem com a raiva. Eu sou uma pessoa que tento a minha violência, tento não mostrar muito ela, tento esconder um pouco ela, eu tento constranger a minha violência. Qual a relação entre violência e amor? É engraçado, porque às vezes eu acho que amar, né? Essa escolha de amar algo, alguém, um troço, um objeto, é prolongar um pouco a violência de perder algo. Apesar de quando a gente tá amando, a gente tá se propondo a perder. Como a Adília fala, uma troca de reféns. Então a gente tá com esse refém o tempo todo trocando de lugar, trocando de posição, trocando de vida, trocando de assunto, trocando de coisa. Acho que o amor tem pra mim essa imagem de uma troca de reféns. É o que falou a Angélica Freitas na conversa que você mediou, né? Há um pouco tempo, né? Sim, a Angélica tem essa ideia da violência, que a violência é uma saída muito rápida, muito fácil. E que então uma proposta que ela cria é esse amor que vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. E isso é uma violência também, assim. É conseguir amar esse lugar que vai crescendo e você vai encontrando cada vez mais pessoas distantes, longe do que você pensa, do que você acredita, do que você é. E propor a amar isso, essa coisa inútil, essa coisa que o mar traz à praia, como disse Drummond, talvez seja uma grande composição, assim. Que eu acho que amar isso, é compor num espaço vazio, é compor no silêncio de alguém. É o tempo todo essa grande composição das coisas perdidas. Por que você diz que ama a fuligem? Tem uma história da fuligem que é que quando o Pantanal tava pegando fogo, que é horroroso, eu acordava e na varanda tava cheio de fuligem. E a fuligem parece neve. E eu amo tudo aquilo que engana bem, aquilo que me faz confundir o que é, aquilo que alguém precisa me confirmar. Então, a fuligem que parece neve, São Paulo que parece Campo Grande, eu que pareço você. Se a gente criar uma confusão, talvez essa confusão seja mais perto de literatura, mais perto de amor, mais perto de travessia, mais perto de vida. Alguém tem que me confirmar que esse banco é um banco, porque senão eu perco ele. E eu acho que a literatura tá um pouco nisso, assim, criar confusão. A gente desconfia do que é o breu, a gente desconfia do que é o sol. A literatura é a fuligem? Seria isso? Eu acho que é. Eu acho que é essa fuligem que você acha que é uma coisa, você olha perto, é outra. E é um convite para olhar perto, assim, convite sem convidar. Eu não gosto muito de escritor convida. Eu gosto de... Quando você convida alguém para alguma coisa, essa pessoa já não tá convidada. Essa pessoa precisa sentir que tá convidada. Se você fala, entra, a casa é sua, como... Aí entra o vampiro, né? Que ele foi permitido. Como uma homenagem também, né? Que é isso aí pro mundo dos mortos, né? O convite aos mortos. Convite aos mortos. Tomem conta da vida. Tomem conta da vida. Né? Os mortos são uma espécie de inundação, né? Às vezes também. A gente tá falando na entrevista invisível da Maria Lúcia Alvim, né? Essa pessoa que dedica poema para um pombo, que olha para um pombo e fala, pousa ó pombo.
Speak to Me. Então eu gosto desses poetas, dessas poetas que falam com os pombos, que falam do que é pequeno, com as formigas. Tem uma musicista que eu adoro, que ela coloca microfones muito incríveis perto de formigas e ela quer fazer música com o som das formigas. E eu acho que o poeta é isso, ele tá fazendo som com as formigas. Pausa. Caixa d'água, de onde veio? Tem uma ideia, quando eu era criança eu brincava numa caixa d'água, tem até a tatuagem que eu tinha mostrado, que é uma brincadeira de morte, assim. Quando criança eu brincava de me afogar na caixa d'água. E aí quando eu pensei no livro pela primeira vez, tinha essa relação de discutir a morte. E aí um dia um amigo falou se eu tava escrevendo um livro por causa de um caso que aconteceu no Pará, de um menino que foi morto numa caixa d'água por outro menino. E eu fiquei, não, que eu não tinha, eu fui ver e eu fiquei, não, tem algo mais importante a ser contado do que a minha brincadeira com morrer, que é alguém que foi morto. E essa pessoa, não tinha ninguém indo atrás dele, ninguém querendo contar a história dele, então eu quis construir esse livro que fosse esse prolongamento da crueldade. No livro, eu acho que tem poucos poemas que tem esse eu lírico, que é esse menino falando. Normalmente são as pessoas do lado, a família. E a história dele, até em um momento, deixa de ser importante. A história da morte dele. Mas me interessa muito construir uma linguagem pro luto. A morte me interessa porque eu acho que quando a gente morre, quando morre alguma coisa, e os artistas são bons nisso, a gente vai criando uma dificuldade pra morte. Então escrever a história, a partir da história desse menino, me faz ele prolongar a vida. Faz com que a morte dele seja mais difícil de acontecer. Ele tá vivo por mais tempo. Ele vai continuar vivendo. E os artistas fazem isso, né? Eles deixam um poema, um bloco de notas, a gente vai achar um livro e tem lá um poema. Vai escrever numa carteira de mesa. Então, tudo isso é prolongação da morte. E eu acredito nos artistas que querem prolongar a morte, querem dar trabalho para quem vai ficar. Vai deixar pintura em algum canto, um dia vão achar. E até mesmo a gente, assim, pra gente morrer agora tá mais difícil. Numa ideia de que pra eu morrer, minha mãe tem que morrer, meu pai tem que morrer, porque eles sabem a minha história. E tem uma coisa da morte que é, às vezes eu tô 2 horas dentro de um ônibus, tô 1 hora no metrô, e esse tempo ninguém vai me dar de volta. Quando eu escrevo e alguém lê, é como se essa pessoa estivesse me dando esse tempo de novo. Porque essa burocracia da vida é como se eu não entendesse que a gente vai morrer. A gente fica horas pra tirar um passaporte. E a gente vai morrer. Eu quero esse tempo. O corpo já tem uma dimensão de rastro no corpo, né? De certa forma, né? Ele já tem um elemento assim de um vestígios que vão se misturando, né? De uma forma, né? É uma grande fuligem de corpo. Origem de corpos, pode ser isso mesmo, né? Antes do Caixa d'Água, você escreveu um romance, é isso? Escrevi um chamado Irapuru, que é a história de um menino que nasceu numa ocupação. Essa ocupação Você nasceu na ocupação? Eu nasci nessa ocupação, E essa ocupação agora, graças à entrevista invisível, que foi apagada, ninguém sabe, eu sei algumas coisas já. E as perguntas vêm do invisível, da entrevista invisível, apagada, né? Invisível. E aí o livro se passa nessa reocupação da polícia. E é um livro muito pequeno, tem 70 páginas, e ele é um livro muito rápido, assim, meio, começo, fim, vai e volta. E é essa criança narrando essa reocupação, essa polícia chegando, essa polícia destruindo tudo. E eu não vivi isso, né, na ocupação. Meus pais viveram isso, os vizinhos viveram isso, e não tem registro de que a ocupação era uma ocupação. Então o livro também veio a partir das histórias que os moradores me contaram. E aí, porque quando eu nasci, essa ocupação já estava sendo passada por um processo de judicialização, então já estava virando uma rua. E contam os vizinhos que o nome da rua, Irapuru, foi dado por eles mesmos. Que é esse pássaro que quando canta, uma parte da mata faz silêncio, assim, para escutar ele. E essas pessoas, as que sobreviveram, deram esse nome de Irapuru para aquele lugar. É um bom símbolo para a poesia brasileira, né? De alguma forma, o Irapuru. Vila Lobos pensava isso, eu acho. De alguma forma, também. E o romance, você está escrevendo um romance também agora? Estou escrevendo um chamado Longa Noite a Ferir o Céu de Seu Nome, que é a história de 2 irmãos fugindo do que pode ser a Guerra do Paraguai. Longa Noite a Ferir o Céu de Seu Nome. Fantástico, hein? E aí essa história... É um Irapuru esse título aí. Eu fui de um título pequeno, assim, para um título grande. Por enquanto se chama isso, né? Tem que ver se a edição vai deixar, se os editores deixarão, mas eu acho que sim. O que é poesia para você?
Eu acho que essa enganação bem feita, essa desconfiança sobre todas as coisas, poesia pra mim não tá num ponto fixo, mas esse entremeio das coisas. Me interessam muitas poesias que não convidam as pessoas, me interessam muitas poesias que distanciam o tempo, que criam uma ruptura no tempo, que a gente sabe ontem aquilo que vai acontecer amanhã. Me interessam a obsessividade dos poetas, os poetas que escrevem sobre a mesma coisa, que não tem a necessidade de invencionismo que o capitalismo dá pra gente, de criar algo novo, de inventar algo. Me interessam essas pessoas que estão construindo quase a mesma obra, que elas estão quase fazendo a mesma coisa. Embora eu não siga muito isso, assim, mas me interessa muito essas pessoas que não caíram em algo que eu acho que eu caí, que é numa necessidade invencionista. Então tá ligado mais a uma obsessão que exige uma coragem de continuar fazendo a mesma coisa até chegar no certo... Vamos falar de novo essa metáfora, fuligem, né? Até chegar na fuligem de um dizer, até de um corpo, né? Tem um dançarino do Borro, que é uma dança muito lenta, de uma tradição nipo, muito lenta, muito forte. E ele fez o mesmo espetáculo durante uma vida inteira. Ele fazia só o mesmo trabalho. E não tinha nada novo. Era a mesma coreografia. E a experiência de você ver algo novo era a partir muito de quem você era. Não a partir do que está acontecendo. E eu gosto dos livros que a gente chega neles e tem algo novo a partir de quem a gente é. Essa outridade que a gente chama de novo, né? Quer dizer, chegar sempre a outro, né? Isso seria a novidade. E eu nem sei se tem como. É uma tentativa, né? Tentar já é fazer, já, né? E pausa. Leonardo de Oliveira, estamos lapidando o que foi apagado, a entrevista apagada e invisível. Isso tem tudo a ver com o seu trabalho, você sabe, né? Uma entrevista que é apagada e volta. Eu tenho isso mesmo, assim, que louco, é verdade, eu faço isso. Quando eu construo um livro, eu apago ele e começo de novo. Eu agora que lembrei disso, eu faço isso mesmo. Eu acho que eu faço as pessoas perderem menos tempo. Me complica muito o livro que o escritor quer que eu perca tempo, porque ele tá me explicando tudo, sabe? Ele tá me contando todas as coisas, tá adjetivando tudo, não deixa eu pensar. Então tem às vezes uma coisa que acontece que eu chego no final do livro e aí eu fico, putz, agora eu sei que vai acontecer, aí eu apago e começo de novo. Eu não vou mais fazer a pessoa perder tempo em quem tal coisa é, quem tal pessoa é. E também aquelas coisas que eu acho que é importante. Tem coisas, né, nisso na escrita, né? Às vezes você acha que algo é importante pro leitor e é importante pra você, não pro leitor. Sobre a Guerra do Paraguai, por exemplo, que eu tô pesquisando, eu fiz travessia no mato, eu fiz um monte de coisa e nada disso tá no livro. Porque é pra mim, não era pro personagem. É uma coisa isso, assim. Então tem uma dimensão impessoal que tem que ser encontrada, talvez, é isso aí? Tem um esforço físico, assim, né? Tem um outro de poemas que eu tô trabalhando, que tá muito longe ainda de acontecer, chamado Acabou, Acabou, que fala um pouco desse fim de todas as coisas, celebração do fim, o fim de tudo, o desastre. O desastre tá aí, o desastre tá acontecendo. Tem essa celebração do desastre, essa negativação do desastre, esse tensionamento constante de tudo, assim, essa felicidade trágica de que tudo acabou. Acabou mesmo, acabou. Tem até essa brincadeira de acabou de verdade, acabou. É Palestina, é fim do mundo, não tem esperança. É um livro muito pessimista. E aí durante muito tempo eu tô fazendo um negócio que eu peguei pedaços de madeira de uma árvore que caiu no quintal de uma amiga e mexo esses pedaços de madeiras numa sala gigantesca de um museu lá do Mato Grosso do Sul, um museu parado. Também é isso, é um museu que acabou. É um museu que é uma sala vazia. E eu fico fazendo isso. Eu pego um pedaço de madeira e vou levando pros cantos, e vou indo, vou voltando. Tem algo pra mim muito físico nisso, assim. A poesia é quase como um músculo, um tendão, algo que você tem que treinar. É uma academia ali, assim, um negócio de olhar aquela coisa. E até essa imagem da árvore, né? Essa árvore que caiu, que era pra ter acabado e não. Que agora vira uma espécie de instalação. O que você diria para um jovem poeta que está começando a escrever, uma jovem poeta que está começando a escrever agora, num conselho,
Mas o que você gostaria de dizer para essa pessoa? Não como um convite, claro. Como uma espécie de... talvez até uma canção, não sei, um aforismo. O que você diria para essa pessoa? Vem duas coisas na cabeça. Aquele poema do Francisco Alvim, que é Vê e Escuta. E... a gente fez isso na playlist apagada. Vamos fazer de novo então. Para São Paulo. Para São Paulo. São Paulo! Quer ver e escuta! Um abraço, Francisco Alvim. Francisco Alvim, gênio, poema gênio. E a música do Chico Buarque, Cordão, que é aquela que ele fala: não, ninguém vai me segurar, ninguém vai me prender, ninguém vai me amarrar as portas do coração. Eu não vou desesperar, eu não vou subestimar, eu não vou pedir perdão. Ninguém há de acorrentar as cordas do meu coração. Enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir, alguém há de cantar. Enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir. E eu acho que é isso, assim. Acho que essas duas músicas, porque eu acho que às vezes parece que a gente tá muito sozinho, mas a gente não tá, a gente só tá longe. Fica perto, porque fica mais difícil de morrer, porque a vida consegue criar mais fratura, porque às vezes o chão rachado que eu não consigo dançar, o outro consegue. O que é a paixão pra você? Não sei por que tá vindo na cabeça o poema do Que o Mar Traz à Praia, mas eu acho que a paixão pra mim é uma violência mas eu ando fissurado. Eu ando fissurado em me apaixonar. Em São Paulo tem isso, assim. Você é um poeta da paixão. Eu acho que sim. Eu acho que São Paulo que é muito perto de Campo Grande também, mas aqui tem uma questão de tanta gente desconhecida que é virar a rua, você se apaixona, é um negócio muito estranho, assim. Eu tenho a impressão, me veio uma frase agora que não está na entrevista apagada, que é: a poesia vem do mundo e do outro para que nós nos transformemos em fuligem, que nossa vida seja uma fuligem. De alguma forma, uma fuligem cintilante, né, luminosa. Assim. Que dificuldade, né, ser uma fuligem. Assim, no sentido do eu, né? Ficar acumulando coisas, né? Memórias, tudo bem, desde que transforma isso em sonho, em poesia, tudo bem. Agora, acumular coisas, né? Virar um grande entulho de si, né? E é tão fácil virar um entulho, né? Aqui mesmo, assim, a gente pode olhar, a gente pode ver tanta coisa que parece vida e é entulho, tanta coisa que parece mar e é um asfalto mal feito, é algo que está sendo arrumado. A gente estava falando disso, assim, também, né? O São Paulo tem um vício em arrumar as coisas, tudo quer ser arrumado o tempo todo. São Paulo é como se fosse um ovo, toda hora fica construindo uma casca nova. Uma kitnet. Uma kitnet. São Paulo é uma kitnet, assim. Pausa para a gente ir para o final dessa conversa hierofônica. O final dessa conversa hierofônica com Febral de Oliveira. Você estava dizendo antes, agora não no apagamento e não na invisibilidade, do que foi apagado, do que fica invisível, embora seja esse o nosso destino maravilhoso. Você está dizendo que o processo se tornou um produto, que tudo hoje, os processos viraram um produto, uma coisa assim. Porque tem uma coisa de que hoje em dia a gente tinha esse discurso, né, de que o processo é mais importante, o produto final não importa tanto, mas não, hoje a gente vai vendo que está tudo sendo visualizado, está tudo sendo compartilhado. Então aquilo que antigamente era processo, era formação de pensamento, é produto. Então eu posto o que eu estou pensando, eu exponho o meio da coisa. E não é porque eu estou interessado no processo, é porque eu estou interessado em comercializar essa coisa. E aí quando tudo vira isso, as coisas deixam de ser as coisas que elas são. Aí talvez o processo seja a ideia, ou seja o antes da ideia. Então talvez... A sensação do poema, por exemplo, é o processo, talvez. Porque eu estou fazendo o poema e aí eu posto o poema. Eu escrevo o poema e aí eu já posto na rede social e aquilo não tem tempo de existir sozinho. E a crueldade nossa, é egoísmo nosso, assim. É achar que as coisas estão confirmadas. E elas não estão, assim. Pra mim isso que me pega nessa necessidade inteira de expor o mundo, que é a gente achar que as coisas estão confirmadas e que a gente confirmou elas. Então, eu não confio em quem não cria desconfiança. A estranheza é importante para o seu processo, né? Vamos dizer assim. A estranheza. Eu gosto no processo dos outros, da estranheza.
Gosto de olhar os outros e falar, essa pessoa é tão estranha quanto eu, ou mais. E essa pessoa tá provocando em mim uma estranheza que eu não conhecia. E isso é raro, assim, quando você lê algo que você fica estranho também com esse algo. Você não se acostuma. Você vira estrangeiro de você, assim, uma lógica meio... Você se olha diferente. Você falou de um poeta na entrevista apagada, um poeta de Campo Grande, que não é conhecido. Sim. Quer aplicar o livro dele? Lobivar Matos. Lobivar Matos. Que é um essa entrevista aqui, essa nossa fantasmas. conversa é dedicada a Lobivar Matos. Lobivar Matos, grande Lobivar poeta. Matos, viva Lobivar Matos. É, No Brasil eu não conheço. É, Então o- pra mim vai ser extraordinário. Tem que publicar esse livro aí. Quem é Lobivar Matos? Lobivar, na década de 30, 40, 50, ele escrevia sobre... Lá em Corumbá, que é uma cidade muito pequena do Mato Grosso do Sul, escrevia sobre a população de negro, população indígena, e tinha algo que ele estava ali construindo, que era um escritor comunista, e tinha uma raiva nele, uma violência, uma Você acha importante truculência. escrever com raiva? Não sei. Aqui a Angélica Freitas, ela me destruiu, assim, quando ela falou que a raiva é fácil. E agora eu não sei mais. Eu juro, eu tô em crise comigo. Porque eu achava a violência algo muito Talvez importante. hoje o difícil seja o estimulante. A gente tem que ir pro difícil, quer dizer, amar. É. O difícil seja a questão pra gente agora. Porque para um escritor como Lobivar Matos, a raiva era o que tinha na frente dele. Sim. Só tinha raiva para construir. Quer dizer, a raiva era o relâmpago que caía na cabeça dele, compreende? Sim. E levava ele a escrever, talvez. E talvez amar... Foi o caso do Cruz de Souza também, foi o caso da tanta gente, né? É muito perto do Cruz e Souza, inclusive. Assim, A própria Maria entendeu? Lúcia Alvim tinha uma delicadeza nela que escondia uma certa fúria, entendeu? Isso eu gosto. Essas pessoas que... Essas poetas, tipo a Maria Lúcia Alvim, que você tá Viva lendo... Maria Lúcia Alvim. Viva Maria Nossa, Lúcia Alvim. Maria Lúcia Alvim é absurda. Parece que ela tá te dando carinho, na verdade ela tá te dando uma facada. E- Seria essa a questão da poesia, né? É. Não dar umas carinhas pra pessoa, não, quero ser amado, blá blá blá. Vou te dar uma facada. Vou te dar uma facada falando que te amo. Porque talvez seja a mesma coisa. E aí, pra mim, eu tô tentando conciliar o amor e a violência, talvez nisso, com o que a Angélica falou. Você pode bater, porque a Angélica bate. A gente lê os livros da Angélica. Canções para atormentar, né? A gente tem porrada ali. Mas tem um encontro de amor muito forte, assim. Que esse encontro de quem não quer ensinar nada pra ninguém também, que é o que a gente tinha falado no Invisível. Essa coisa de que não vou te ensinar nada. Eu tô aqui pra piorar, eu tô aqui pra tensionar. E às vezes é com amor. O amor veio ao mundo para tensionar, né? Disse o Breu. O amor desse Breu. Amor veio- segundo o Breu. Pois é. E para encerrar, me diga alguma coisa. Como é que é ser um poeta queer em Campo Grande, Brasil? Universo. Dá mais medo que constrangimento. E mais pavor que ternura, assim. Mas é engraçado porque a gente vai andando na rua e a gente vai encontrando gente que tá pensando próximo, que tá entendendo que... Você não abaixa a cabeça. Uma geração que não abaixa a cabeça. Não, é uma geração acho que não abaixa a magnífico. cabeça, né? Que estranho também Você isso. levanta assim, né? O corpo se ergue, né? Para ser o desconhecido. E às vezes eu até acho que a gente tem que mudar a angulação, às vezes. Sim. Andar de cabeça erguida, mas no chão. Olhando pra cima, ver as estrelas, assim. Tem um problema de olhar pra cima, porque não é nem um olhar pra cima, né? É uma geração que olha reto. Olhar para cima exige uma confiança imensa no mundo, né? Imensa. Você vai bater a cabeça no poste, foda-se. Exato. E confiar nisso Eu bati também. muito a cabeça no poste quando era criança. Nossa. Eu sou baixinho, né? Eu confio muito nas alturas das coisas. Eu confio muito que as coisas não vão atingir minha cabeça. Uma assim. fusão talvez de nós no fundo, né? Cavalo com urubu. Sim, Talvez. um cavalo com um urubu. Mas é engraçado, Talvez uma fusão de rosa, cavalo e urubu. pra flertar com a Casa das Rosas. Da rosa não tem porra nenhuma aqui, né? Aqui Tinha uma rosa no zoológico, né? só, uma rosa no zoológico do café ali. Vocês... Isso aqui é um pátio de hospício, a gente sabe disso, né? A gente tá vendo ali as pessoas trabalhando expostas. É um outro zoológico. É uma outra... Na sua outra infância, que canções marcaram você? Você já falou de uma, né? Mas na minha infância tinha uma coisa que meus pais cantavam quando a gente estava trabalhando na rua, que era uma canção estranhíssima. Então vamos terminar com ela, então.
Como que ela era? Se você lembrar. Era uma canção do Vinícius de Moraes que parecia meio que o filho tinha morrido, assim. Era uma... Meu Deus. Vamos procurar. É meu pequeno, meu menino de sonho. Era uma canção assim que hoje, quando você presta atenção na letra, você fala assim, nossa, ele tá falando de um filho que morreu. E eu acho que essa foi... Eu acho que ter sido esse filho que morreu foi um grande encontro para os meus pais e um grande encontro para mim também. O Vinícius tem aquela com a Dona Helena Barbosa, né? Bom Dia Tristeza, que Sim. é terrível. Eu adoro. Bom Dia Tristeza. Coisa assim, né? Uhum. Eu não sei porquê, eu associo você um pouco com o Chet Baker, mas é uma loucura minha. Mas é claro, né? O Chet Baker é as avessas, entendeu? As avessas. Então, Talvez. vamos terminar com uma canção. Cante uma canção pra gente terminar. Qualquer uma. Cantar. Ninguém há de me esconder, ninguém há de proteger as cordas do coração. Eu não vou desesperar, eu não vou renunciar, partir. Enquanto eu puder cantar, Enquanto eu puder sorrir, alguém há de me escutar. Enquanto eu puder. Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque. Filho do Noel Rosa, na verdade. Chico às avessas. Chico às avessas. E esse foi o Conversas Hierofônicas com Febrário de Oliveira. E é isso. De Sobreu. E ali está no fundo de São Paulo, né? Com seus carros alegóricos da matança. E viva o amor com a sua violenta facada cósmica. Vai, Maria do Salvinho.